Fala galera, finalmente chegou a hora de completar o nosso ciclo e fazer o top 10 geral de Ituaru. Nossa, como demorou, mas foi principalmente por causa da minha preguiça. Fazer o que? Eu vou admitir, né? Mas também porque eu sabia que iria ser bastante hateado. Mas isso sempre acontece, aconteceu em todos os outros, vai acontecer nesse também. Sempre vai ter aquele que não vai gostar da lista. Tipo os malucos que ficava: oi, o primeiro Esper, faltou o primeiro Esper. Ô seu lunático, o primeiro Esper é poderoso e é um Esper level 5, mas os poderes dele não conseguem superar os que já estavam nos 10. Mas pra o pessoal que aceitou de boa, vamos ver se eles continuam aceitando de boa quando descobrirem a verdade. Vamos fazer o que, né? Agora é hora de chegarmos e colocarmos os dois lados na balança e fazermos uma lista geral do top 10. Falando nisso, demorou bastante também porque eu tive que ler tudo até... Eu acho que eu reli mais um pessoal que começou ao mesmo tempo que eu e alguns deles até terminaram primeiro que eu, a leitura da novel de Ituaru. Caramba, vocês são rápidos demais, hein? Assim, depois de fazer todo aquele balanceamento que eu ensinei em outro vídeo como fazer o balanceamento, eu cheguei na conclusão dessa vez dos 10 personagens mais fortes. E foi complicado, porque tem Esper que conseguiu lutar contra um personagem lá e aí ele derrotou. Mas um personagem que era mais fraco que ele conseguiu derrotar esse Esper. Por causa dessa confusão, foi uma complicação só a fazer. Eu também tirei os Coringas que estavam nas duas listas. Eu não quis colocar eles porque é complicado. E quem são esses Coringas? São o Kamijou Touma e a Anne Sprengel. Os dois têm poderes coringas que podem acabar derrotando alguns personagens e acabam perdendo para outros. E é muito aleatório e não dava para eu balancear eles dois nessa lista aqui, que envolvia as duas coisas, tanto a magia quanto o lado Esper. Então eu tirei eles. Mas as regras ainda são as mesmas de antes. Ainda é só tá em cima um do outro quem vence um x1. Os personagens que têm habilidades poderosas, mas não servem para X1 já nem entram. E para confirmar as outras regras, vai no outro vídeo, tanto do lado Esper quanto do lado da ciência, eu falo as regras e você já consegue ter uma ideia básica. Já é tudo de sempre, vocês já devem estar acostumados, então vamos parar de falar e começar essa lista. É a Misaka Mikoto, Esper Level 6 incompleto. Misaka Mikoto, uma das protagonistas principais de Ituaru, ela era a Esper Level 5 número 3 da Cidade Academia, além de ser a Eletromaster mais forte, apelidada como Ray Gun ou canhão eletromagnético devido à sua técnica especial. Misaka Mikoto tinha a habilidade de manipular a eletricidade, ela podia manipular o magnetismo. Ela tinha sentidos aprimorados, ela pode manipular a areia de ferro utilizando o eletromagnetismo. Ela podia manipular o plasma, manipular o clima. Isso foi mostrado quando ela conseguiu atrair nuvens de tempestade. Ela tem uma resistência anormal, já que consegue anular as ondas de dor que são enviadas para seu cérebro. Basicamente não é como se ela não estivesse se machucando, mas ela é mais resistente à dor. Além de ter a sua habilidade assinatura, o Ray Gun, que é basicamente uma moeda disparada na velocidade sônica, utilizando o eletromagnetismo. O mesmo conceito de dois ímãs não poderem se encostar. Ela dispara uma moeda em alta velocidade, atingindo a velocidade do som, e tudo que é atingido pelo impacto é simplesmente destruído. Ela pode fazer esse Ray Gun não apenas com a moeda, mas sim com tudo que for de metal. Só que como é mais prático levar uma moeda por aí, ela utiliza mais vezes utilizando a moeda mesmo. E com a transformação de level 6, todas as suas habilidades foram aprimoradas, além de ganhar algumas skills novas. Já em nono lugar temos Kakini Teitoku. Kakini Teitoku é o segundo nível 5 da Cidade Academia. Em sua estreia, ele desempenhava um papel antagônico a Mugino Shizuri e Accelerator como líder da School, uma das facções clandestinas da Cidade Academia. Ele voltou a ser reintroduzido após sua suposta morte em New Testament, revivendo por meio da Matéria Negra e se tornando um com ela, para lidar com a situação de Fraulein Creatune. Kakini Teitoku tem a habilidade de criar e manipular a Matéria Negra de Ituaru. Só para relembrar, a Matéria Negra de Ituaru não é a mesma que a Matéria Negra do mundo real. A manipulação e explosão através da Matéria Negra, manipulação de energia. Ele pode utilizar a Matéria Negra para aumentar a força de uma luz solar e assim criar um feixe de luz capaz de queimar tudo ao caminho.
pode utilizar a matéria negra para criar asas de matéria negra e voar. Transmutação, ele pode transmutar a matéria negra dele para transformar em outras coisas, como a própria carne e órgãos. Regeneração acelerada, afinal, utilizando a matéria negra, ele é capaz de regenerar seus órgãos e seu corpo várias vezes e quase infinitamente. Pseudo-imortalidade, afinal, utilizando a matéria negra, ele pode realmente ficar se regenerando, mesmo que exista uma pequena, única quantidade de matéria negra no universo. Já em oitavo lugar temos Thor, utilizando o All Might. Thor é um personagem introduzido em New Testament de Toaru, a novel após os acontecimentos do anime. Ele é um membro do Gremlin, mas não o verdadeiro Gremlin, o True Gremlin, sim o Gremlin feito pela Optimus. Dentro da organização, ele é um dos representantes de combate. Ele é uma pessoa obcecada por batalhas, mas não gosta de envolver inocentes, o que diferencia ele de alguns de seus colegas da Gremlin. Thor possui capacidades físicas sobre-humanas. Ele possui a magia e habilidades de cura, além de mudança de forma e manipulação de eletricidade. Ele também tem uma pseudo-teleportação e amplificação de estatísticas, já que ele pode ficar várias vezes mais forte se estiver utilizando o Mjolnir. Ele possui uma resistência enorme e muita resistência a qualquer tipo de manipulação de mente. Thor foi capaz de nocautear Maria Cylinder utilizando apenas um chute. O All Might é um feitiço de Thor que é baseado nos aspectos anteriores de Thor como um deus todo-poderoso. Sim, basicamente Thor foi a origem da mitologia do deus do trovão. É uma habilidade que pode fazer com que o mundo se mova a uma forma que ele consiga derrotar o oponente. É dito que essa habilidade faz com que apenas uma vitória ou empate seja possível, e os únicos capazes de superar essa habilidade são seres capazes de destruir o mundo. Em sétimo lugar, vamos com Rensa. Rensa é o nome dado ao ciborgue que foi criado pelo Conselho de Diretores da Cidade Academia para o hipotético evento dos Espers Level 5 se rebelarem contra a cidade. Caso isso aconteça, ela deve suprimi-los. Rensa é como uma ciborgue feita para derrotar os Espers Level 5, possui a habilidade de utilizar todas as habilidades dos outros Level 5. É claro, excluindo Sogita Gunra, que é uma Gemstone. Como vocês devem estar vendo, Rensa subiu muito a classificação comparada ao onde ela estava antes. Mas isso é muito simples, é que como fazia tempo que eu não tinha visto o arco dela, eu tinha esquecido que ela também consegue utilizar as asas de magias do Accelerator. Sim, ela consegue utilizar aquelas asas. Rensa possui características físicas sobre-humanas, habilidades de Espers copiados, e demonstrou ter certo nível de domínio sobre essas habilidades copiadas. Agora temos o nosso vagabundo de plantão, Pyama da direita. É um personagem introduzido durante a terceira guerra de Toaru Majutsu Index. Ele era o líder do trono direito de Deus, o grupo mais poderoso dentro da Igreja Católica Romana, embora tenha introduzido posteriormente na série original. Pyama possui características físicas sobre-humanas. Ele possui a magia e a manipulação de fogo, além da manipulação de luz e manipulação de energia. Ele pode se teletransportar. Ele tem a habilidade do santo da direita. Ele tem a manipulação espacial, a manipulação mágica de armamento de invocação, manipulação de dor, telepatia, absorção de magia, criação de milagres. Ele possui uma resistência mais alta ainda, manipulação de mente, manipulação de alma e manipulação de fase de forma limitada. Kihara Yuitsu, que é um personagem introduzido em New Testament. Ela é um membro da família Kihara, que aparece no final do ataque da Cidade Academia, da invasão da Cidade Academia. Ela aparece frequentemente nos bastidores, manipulando pessoas, eventos em segundo plano. Mais tarde ela se torna antagonista recorrente. Kihara Yuitsu demonstrou ser capaz de utilizar alguns tipos de artes marciais. Ela pode criar ilusões e também pode manipular a mente dos oponentes. Ela possui certos tipos de metamorfose, além de regeneração baixo level. Tipo, ela consegue regenerar, mas não é tão rápido quanto alguns tipos de regeneração que temos na série. Ela também possui o vírus ST Germain consigo, além de conseguir utilizar o complexo anti-art e possuir o World Reject, além de possuir uma habilidade conhecida como Fake Magic Gods, que é a combinação do Simple Shogutar e vírus ST Germain, que permite Yuitsu produzir imitações de alguns God Magics exilados pelo World Reject, assim como Niang Niang, Porespina, Quimera, Nuada e Teosca Triópaca.
Seus ataques, como parte de um blefe, ela tinha reais disposições de algumas habilidades desses God Magics, mas de forma limitada. E ela também possui o World Reject, que é uma habilidade capaz de exilar até mesmo God Magics em outro mundo. Mas é claro, isso se suas condições forem atendidas. Já em quarto lugar, vamos com Accelerator, o número 1 da Cidade Academia e o Esper mais forte. O antigo antagonista de Toaru e depois um dos atuais heróis de Toaru, o queridinho dos fanboys e fazer o que, né? Mas um dos mais fortes de toda a série. Accelerator Asas de Platino demonstrou um novo significado de poder na série. Accelerator é capaz de manipular qualquer tipo de vetor que entre em contato. Com isso, ele é capaz de aumentar suas capacidades físicas. Utilizando a manipulação de vetores, ele é capaz de manipular a energia e os elementos, assim como o ar, terra, fogo, água, ar, qualquer tipo de elemento que você imaginar. Ele também é capaz de criar explosões e manipular a gravidade. Ele também pode manipular o som e manipular o calor. De forma limitada, ele também pode manipular a própria luz, manipular o sangue desde que entre em contato e a bioeletricidade de um corpo humano. Pode manipular a mente de um oponente também, mas de forma limitada. Ele também pode negar qualquer tipo de resistência humana, do corpo humano, afinal ele pode atacar diretamente os órgãos de uma pessoa, independente de quão forte seja o seu corpo. Utilizando a Clifa, ele também possui a habilidade de negar regeneração. Ainda utilizando a Clifa, ele pode utilizar a manipulação de alma e criar uma projeção astral também. Ele pode manipular leis de formas não conhecidas aos humanos, como a própria forma da magia. Assim ele pode controlar a direção da magia e outras formas de magia também. Ele pode sincronizar a manipulação de magia e manipulação Esper para fortificar tanto uma habilidade Esper quanto a habilidade de magia. Assim ele foi capaz de aumentar as capacidades sensoriais de uma manipulação de uma magia de localização. Após despertar a terceira árvore e cruzar o abismo, Accelerator também se tornou um conceito que não pode ser simplesmente apagado. Em terceiro lugar temos Otnus. Otnus é um personagem introduzido em New Testament. Ela é o primeiro deus mágico a aparecer na série e é a principal líder da Gremlin. Por muito tempo foi a antagonista de Toaru até chegar no volume 10 da novel. Foi uma das primeiras personagens a conseguir destruir o mundo, e isso ela demonstrou fazer várias vezes para tentar fazer com que Kamijo Tomoe se quebrasse. Otnus possui características físicas sobre-humanas, magia, distorção de realidade, manipulação da lei, manipulação do tempo, manipulação espacial, teletransporte, manipulação da matéria, manipulação de energia, manipulação elemental, manipulação da gravidade, criação, manipulação do destino das pessoas, manipulação de probabilidade, feitiço de Enjar, manipulação de sentido, regeneração, imortalidade tipo 1 a 3. Mudando as leis da natureza, ela pode criar novos conceitos e criar novos tipos de habilidade, negação de durabilidade, manipulação matemática, aura de medo, feitiço de vigilância, inteligência de alto nível, resistência à manipulação mental, manipulação de alma. Mas para resumir mesmo, ela pode fazer basicamente o que ela quiser. Antigamente ela possuía um nerf de 50 a 50, basicamente ela tinha 50% de chance de todos os seus ataques funcionar, mas em contramedida ainda existia 50% de chance de seu ataque acabar dando errado e como recuo acabar causando um efeito negativo em Otnus. Mas com posse da Gangnir, que é uma arma que a Gremlin criou, ela conseguiu ter 100% de controle de seu poder. Assim ela basicamente se tornou capaz de fazer o que quisesse. Otnus também possui a Fire Spell, que é basicamente a magia feita para destruir God Magics. A Fire Spell, após atingir um ser na classe Deus, transforma ele em uma simples fada. Diferente de deuses que não podem ser mortos, as fadas podem. Assim é como algo para fazer alguém da classe Deus chegar a uma classe mais onde um humano poderia matar. Agora vamos com a True Gremlin. A True Gremlin é basicamente o júri dos God Magics. Já que todos os God Magics têm habilidade para distorcer a realidade, precisaria de alguém para fazer as leis deles. E essas pessoas que fazem os God Magics seguirem as leis e que criam essas leis é a True Gremlin. E eu não tô brincando, eles realmente podem fazer tudo. Pegou toda a listinha aí que eu falei anteriormente, acrescente tudo isso e acrescente algumas coisas a mais. Aí você tem o resumo das habilidades. Eles são tão fortes que para que o poder deles não destruísse o universo enquanto eles faziam o que? Eles conversavam, acabou metade do universo. Ele batia a bolinha, acabou a outra metade. Foi necessário que a True Gremlin se movesse para uma realidade que eles mesmos criaram.
que é basicamente um universo de bolso, onde eles ficam lá. Eles decidiram viver no mundo oculto para que não acabassem destruindo o mundo e também não afetassem ele. No entanto, até mesmo os pensamentos subconscientes deles acabam afetando o mundo indiretamente. Optimus, quando conseguiu o poder total, foi capaz de destruir o mundo diversas vezes e reconstruí-lo em questão de segundos. Mas até mesmo Optimus com 100% não precisava de nada para existir no mundo. Ela sabia que seu poder fazia e controlava. Mas superiores, que a própria existência deles no universo é um risco, eles podem acabar destruindo eles sem querer. E quando Alastar destruiu o mundo oculto, que era o lugar onde eles viviam e faziam as regras do mundo, foi necessário que eles se nerfassem para poderem existir no mundo, utilizando a habilidade zumbi. E mesmo nerfados, eles ainda possuíam habilidades extremamente fortes. E finalmente, em primeiro lugar, o personagem mais forte de toda a Toaru em 1x1, o Mago Supremo e presidente da Cidade Academia, que é odiado pelos outros magos e visto como a maior vergonha do lado da magia, é o residente do misterioso edifício sem janelas. Um prédio gigantesco, sem porta e sem janelas, que é basicamente indestrutível. Como o Alastar também é um daqueles personagens que tem aquela listona gigante de habilidades, tá aí na sua cara aparecendo na frente da tela. Vamos lá e leia, já tô cansado. Mas eu explicarei como ele é o personagem mais forte, já que isso eu preciso dar uma explicação. De fato, em termos de poder bruto, o Alastar não é extremamente poderoso, ele perde para outros personagens, mas no fato é que ele é inteligente e possui as habilidades Zumbi, Fire Spell e a varinha explosiva. E com isso, basicamente, e sua inteligência extremamente alta, ele é o Batman preparado para enfrentar outros seres extremamente poderosos, visto que ele foi o único capaz de matar outros God Magics da True Gremlin. É claro, através de seus planos, ele conseguiu dar um fim ao High Priest, que é o Sumo Sacerdote, e também ao Zumbi. Com a habilidade Zumbi, ele pode simplesmente nerfar os God Magics infinitamente, dividindo seu poder infinitamente. Então você já deve ter imaginado, né? O poder, imagina que o poder é 100. Se dividir ele por 10, já fica extremamente mais fraco, porque o poder do oponente vira 10. Agora imagine o poder dividido infinitamente. Segundo, ele tem a habilidade Varinha Explosiva, que é uma habilidade que faz com que você fique 10 vezes mais forte do que o oponente imagina. E terceiro, ele tem a Fire Spell, que é a habilidade da deusa Optimus, que faz com que os oponentes de classe Deus se tornem fadas que podem morrer. E ele dividiu o seu próprio conceito, se tornando algo entre 0 e 1. Basicamente, ele é um conceito inexato e por isso não pode ser apagado. Ele também é capaz de criar um universo próprio, assim como o mundo oculto. Lá, utilizar essa habilidade para sair de outras dimensões. Digamos que alguém mande ele para outra dimensão, ele pode ir para a dimensão dele e voltar para a nossa. Ele também foi capaz de destruir todo o mundo oculto, que é uma dimensão não existente, que nem mesmo a Optimus no 100% foi capaz de destruir. E eu sei que vai ter muitas reclamações, e sim, eu sei que você tem algumas dúvidas. Mas em vez de ficar criticando, apenas deixe elas nos comentários e eu ajudo você a entender. Obrigado por assistir o vídeo, valeu, falou, fui!